Agora sim, vamos para a palavra. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 36 ao 38. Lucas 2, 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa e tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu quero falar um pouquinho sobre uma vida no secreto. Essa mulher é algo que esses dias eu estava meditando nas Escrituras e esse texto me saltou aos olhos, ao coração de uma forma diferente. E eu comecei, essa mulher, tudo que a Bíblia fala sobre ela está nesse texto, nesses versículos, nessa porção que a gente acabou de ler. Mas fala sobre uma mulher que nos dias em que ela viveu, nos dias ali da chegada, da iminência ali da chegada de Jesus, quando Jesus nasceu, o período que ela viveu, as mulheres, elas não eram assim socialmente muito intituladas, elas não tinham tantos títulos assim, mas ela foi chamada de profetisa, porque tem coisas que são inegáveis, Ela tinha ali um título, ela foi uma mulher que ela viveu ali na presença de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero que a gente possa meditar juntos nessa noite é que a escolha de uma vida no secreto não está associada às circunstâncias. Essa mulher, ela se casou por bem pouco tempo. Ela ficou viúva rápido. Depois de 7 anos, o marido dela partiu. E ela poderia ser uma pessoa amargurada, uma mulher que fala, olha, Deus tirou o meu marido, e agora eu tenho uma vida difícil, tenho que arcar com as coisas, e ela poderia dar tantas desculpas. Os anos passaram, ela se manteve fiel, e agora com 84 anos ela continuava. A Bíblia descreve que desde que o marido se foi, ela permaneceu, e agora com 84 anos estava ela, essa mulher admirável na presença de Deus. A Bíblia fala que ela ficava de dia e de noite, orando, jejuando e buscando ao Senhor. E eu não sei qual é o momento de vida que você está passando. E o que eu quero falar é que não importa realmente. A decisão que nós precisamos, eu e você, tomar é que, assim, não importa o momento. Você pode ser, agora eu vou casar. É um momento tão memorável na minha vida. É tão corrido, tem tanta coisa para ver. Não dá para eu gastar tanto tempo no secreto. Mas aí você casa, chegam os filhos e você fala, agora que não dá mesmo para gastar tanto tempo no secreto. As crianças tomam tempo e a gente quase não dorme. E é tão difícil. E depois os filhos crescem e vem outra coisa, e vem outra coisa. E antes do casamento tem escola, tem trabalho, tem tantas coisas que a gente pode apresentar como desculpa. Mas a questão é que também, às vezes, algumas dores, algumas amarguras, às vezes, fazem algumas pessoas tomarem a escolha de ficarem distante de Deus. Mas eu admiro essa mulher que, mesmo com as dores, com as perdas, ela escolheu o melhor que ela podia ter escolhido, que era permanecer nesse lugar de busca. Quando nós escolhemos viver, o secreto de Deus é quando nós praticamos Mateus 6,6. Você quer ler comigo? Abre lá, por favor, Mateus 6,6. A Bíblia fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Uma vida no secreto não é você se mudar aqui para a igreja, e passar aqui todo o seu tempo buscando, mas é no meio do seu dia a dia, no meio da sua correria, no meio dos seus afazeres, você poder praticar o seu tempo com Deus de uma forma inegociável. Eu sei que para uns custa mais achar esse tempo. Tem um momento que, quando os filhos crescem, eu e meu marido, a gente agora está na adolescência, e o meu marido é alguém que tem uma agenda muito cheia, mas de uma forma, assim, geral, da vida, eu brinco com as minhas amigas que estão com os filhos pequenos, eu falo, gente, eu tenho tempo de passar rímel, porque isso é um luxo. Quando você tem filho, você não tem tempo de fazer nem isso. Às vezes, no inverno, a gente chega, eu lembro que as crianças pequenas chegavam aqui, eu lembro um dia que o meu irmão falou aqui nesta mesma igreja, falou assim, pastora, que gel que você passou? E não era gel, era oleosidade natural, não dava tempo. Eram 2 crianças, eu fiquei tão sem graça aquele dia, eu falei, gel, não tem gel. Estava escorrido o cabelo, assim. E são momentos da vida. A gente passa por momentos assim, mas a gente precisa entender. A gente tem coisas que são inegociáveis. Quando a gente abre mão, de estar nesse lugar, às vezes a gente fica ansioso pelas recompensas de Deus. A gente olha alguns irmãos sendo abençoados, recebendo coisas do alto. E a gente fala, por que ele recebe e eu não recebo?
E o que eu tenho visto ao longo da minha jornada cristã é que nada é de graça no reino de Deus. A salvação é, e o resto tudo tem preço. Né? Você precisa realmente entender que as coisas não vão acontecer na sua vida se você não andar nos princípios da palavra de Deus. Na medida que nós caminhamos nos princípios, as bênçãos são desatadas, são ativadas pela nossa obediência. Às vezes a gente vê um irmão vivendo uma fase tão abençoada, mas pode ter certeza que ali tem joelho no chão, sabe? Tem jejum e oração. Tem ali o seu preço pago, tem a sua disciplina contínua. A gente vê pessoas que elas passam anos na igreja e elas continuam com aquele mesmo conhecimento raso, básico, porque elas não gastam tempo na palavra. Enquanto outros faminhas, esses dias a gente estava conversando sobre um irmão na nossa igreja que chegou, já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Tem algumas pessoas que vêm com tanta fome de conhecer Deus e eles vão correr lá na frente. Eles vão passar na frente daqueles que estão só esperando as águas moverem ali para pular. Né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Nessa noite, eu quero que nosso coração possa ser despertado para que a nossa resposta para estar no secreto, sabe, seja um sim mais gordo, mais intenso, mais apaixonado, que a nossa disciplina possa ser despertada. Eu não quero que ninguém saia daqui, poxa, eu estou tão longe desse lugar, né? Mas eu quero que a gente possa olhar para a vida dessa viúva, dessa mulher, que sabe, mesmo com tantas dificuldades, eu imagino com 84 anos, já tem ali mais limitações, mas a Bíblia fala que ela passava ainda de dia e de noite. Ela não ia rapidinho, mas ela tinha o tempo, disponibilidade, ela gastava, né, o seu tempo, ela escolheu a melhor parte, ela preferiu estar com o Senhor. Né? Então, não importa a fase que você está vivendo, escolha o Senhor. Escolha, né, encaixe no meio da tua correria, priorize aquilo que é, né, inegociável, é o nosso tempo com Deus. Não é só uma vez na semana, são todos os dias. Assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo, o nosso espírito precisa ser alimentado através da palavra, através da oração, através dos jejuns, né, para que a gente possa se manter firme e feliz na presença de Deus. Quando nós vivemos esse tempo de busca ao Senhor, nós precisamos praticar a oração, o louvor, derramar o nosso coração. Eu gosto muito dessa expressão que eu comumente uso, que a gente despressuriza na presença de Deus. Muitas vezes, as mulheres donas de casa, que a gente usa a panela de pressão, corajosamente, né? Porque é quase que uma arma aquele negócio, né? Eu já vi cada cena daquelas... Mas a gente usa aquela panela, né? E a gente vê que quando a gente levanta aquela válvulazinha, para que a pressão possa sair mais rápido, ela vai... E depois você pode abrir, está tudo bem. E a gente, né, às vezes a gente está com tanta angústia dentro da gente, é tanta coisa que está lá dentro que precisa sair. E quando a gente vai para a presença de Deus, eu sinto o Senhor fazendo assim. Aí eu faço... Ai, aquieta a alma, aquieta o coração. E a nossa melhor versão, ela vai ser sempre forjada nesse lugar. Se a gente quer ser uma boa filha, uma boa esposa, pai, marido, profissional, todas as nossas facetas, elas são aperfeiçoadas na presença de Deus. Né? Se você quer fazer negócios bem feitos, ore ao Senhor, peça direcionamento. Se você quer tratar bem as pessoas, vá para as Escrituras, se inspire em Jesus, nos personagens que estão ali para nos ensinar como fazer. Né? Nós precisamos realmente estar nesse lugar. Pratique a oração perseverante, a oração intercessora, ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas que estão perto de você, ore pela tua vida, pelo teu crescimento. Ore confessando os seus pecados, se arrependa. Todas essas né, ações distintas, elas fazem parte do nosso secreto. Né? Pratique oração de gratidão. Como eu falei, nós temos visto uma humanidade tão doente. A gente vê, não tão longe da gente, pessoas às vezes tão abatidas, tão amarguradas, sabe? O diabo tem lançado redes e a gente vê às vezes, mesmo no meio do arraial de Cristo, mesmo assim no meio do povo de Deus, às vezes as pessoas tão amarradas, tão presas, tão pesadas. Mas se o Senhor tem vida abundante para nós, vamos a ela. Né? Vamos usufruir desse lugar, vamos para a mesa do banquete. Às vezes a gente está se conformando com tão pouco, mas o Senhor tem mais para nós. Existe esse lugar de leveza, existe um lugar para a gente despressurizar. Né? Existe esse lugar onde você vai praticar a gratidão e permitir que o seu coração seja cheio de saúde. Porque quando a gente é grato, a gente pratica algo tão importante para as nossas emoções, que é colocar os nossos olhos na boa parte. Porque às vezes você
né, você queria ter um carro, mas você já tem uma bicicleta. Você está orando pelo carro, mas você tem que ser grato pela bicicleta. Porque você já tem um jeito de andar. Né? Se você não chegou na bicicleta ainda, você tem perna. E a gente tem que praticar, olhar para a boa parte. Aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já nos deu. Quando a gente pratica gratidão, a gente tem saúde gerada dentro de nós. Quando a gente fica só olhando tudo o que está faltando, a gente se torna pessoas tão desagradáveis, pessoas que não conseguem contemplar. Né? Eu falo que a gente está numa geração que tem colocado muitos olhos na tela e a gente está esquecendo, às vezes, de prestar atenção nas bênçãos. Né? Então, quando a gente vai para esse lugar da presença de Deus, para o secreto, e a gente pratica isso, é um exercício para a nossa vida, para a gente olhar o que está à volta, para a gente ser grato. Alguém olhou no céu, hoje à tarde, no pôr do sol, e viu uns tons rosados e maravilhosos? Gente, isso é para a gente ser grato, porque cada tarde Deus dá um espetáculo para a gente. Né? E a gente precisa contemplar isso, porque isso vai fazer bem. Em vez de a gente andar tão carrancudo, tão pressurizado, se a gente começar a praticar essas coisas, a abundante vida do Senhor, ela começa a fluir dentro de nós. Né? Quando a gente vai, a gente se arrepende dos pecados, a gente confessa, a gente vai permitindo que todos os laços sejam quebrados e a gente vai sendo livre para entrar, né, em lugares mais profundos na presença de Deus. Você não precisa, não existe uma cartilha tão certa como que você vai viver tudo isso, mas você tem que ter o seu jeitinho. Assim como a gente se relaciona com as pessoas que a gente ama de formas peculiares, e a gente cria um jeito de falar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos. Tem um que você chega já dando high five, outro você já chega que é aquele do abraço, tem uns que sabe que não gosta muito que encosta, você já chega, e aí? Então você vai aprendendo. Existe um jeito que é seu e do seu Papai Celeste, sabe? É um jeito que você vai acessar esse lugar de oração. Você precisa criar o teu método, mas você precisa ser fiel nisso. Né? Não negocie. O segundo aspecto que eu quero falar nessa noite é que as nossas escolhas, elas afetam quem somos e como nós somos conhecidos. Né? Como eu falei inicialmente, Ana era uma mulher. E ela ganhou um título que, apesar de era ali do seu convívio na igreja, mas era um título social para a sua época. Ela não foi chamada, Ana, aquela coitadinha que ficou viúva tão cedo. Ela não foi chamada, Ana, a senhora incansável, mas ela foi chamada Ana, a profetisa. Porque a escolha dela de estar nesse lugar de busca contínua fez com que os ouvidos dela fossem sensíveis. Ela aprendeu a ouvir a voz de Deus. E ela podia declarar palavras de Deus sobre a vida das pessoas. E ainda que mulheres nos seus dias não recebessem títulos, era inegável, não tinha como chamá-la de qualquer outra coisa, porque era o que ela fazia. As nossas escolhas afetam as nossas atitudes vão mostrar quem nós somos, revelam quem nós somos, e tem, sobre fatos, assim, contra fatos não tem argumento, não tem como você negar, não tinham como não dar aquele título para essa mulher. Né? E aquilo que você tem escolhido para a sua vida é a forma como você vai ser conhecido. Agora eu quero que você só pense um pouquinho, o que as pessoas falam sobre você? Né? Sobre Ana diziam, aquela mulher cheia de fé, aquela mulher dedicada, aquela mulher que não desiste, aquela mulher consagrada, aquela mulher perseverante, aquela mulher que tem discernimento espiritual, aquela mulher que sabe ouvir a voz de Deus, Ana, a profetisa. Agora sobre você, o que dizem? Eu espero que sejam coisas semelhanças, mas talvez digam, olha aquele lá, o fulano barraqueiro, o briguento, aquele que maledicente, o fofoqueiro, a fofoqueira. O que falam sobre nós? Qual é a atitude que nós temos revelado? Quais as escolhas que nós temos tomado? Aquele pavio curto, aquele pessimista, aquela pessoa que sabe só criticar. O que falam da gente? Eu espero que coisas boas. Mas eu quero que a gente possa pensar um pouquinho, né, e que a gente possa meditar. As nossas escolhas, elas vão definir as nossas ações. As nossas ações vão fazer com que a forma como nós somos chamados e conhecidos seja definida. E eu quero que você, nessa noite, possa olhar para o teu coração e possa falar, Senhor, me ajude a fazer boas escolhas. Me ajude a escolher a melhor parte. Me ajude a ser conhecido por uma pessoa que te ama, que é fiel. Em todos esses meus anos de caminhada cristã, eu tenho visto pessoas que me constrangem. Eu escuto histórias, aqui mesmo em Guarapava, quantas coisas a gente viveu. Eu me lembro de uma irmã que ela ficou com um câncer terrível. E na medida que ela ia perdendo partes do corpo dela, a gente chegava para visitá-la e a gente respirava fundo do ladinho da porta, porque a gente é humano, a gente é pastor, mas é humano, a gente também tem que lidar com as nossas emoções diante de algumas atitudes. E eu lembro que a porta do hospital estava aqui, eu fiquei várias vezes aqui respirando.
Ai, tipo, Senhor, ajuda a gente a ajudá-la, assim, para a gente trazer algo de esperança no coração dela, para a gente poder dar um carinho para ela. E quando a gente entrava no quarto para visitá-la, é a gente que saía chorando e ministrado. Porque aquela mulher tão fiel a Deus, ela não estava nem aí que as partes estavam indo embora, ela perdeu o dedo, perdeu o pedaço de mão, perdeu as coisas, e ela continuava falando, o Senhor é bom, Ele é o dono da minha vida, eu estou com saudades dEle, se Ele quiser me levar agora eu estou pronta, se Ele quiser que eu fique, eu estou aqui, mas eu amo o Senhor, Ele é o meu bem mais precioso. A gente entrava e a gente ficava chorando, não porque a gente estava triste, a gente ficava chorando porque a gente estava sendo ministrado, a gente ficava chorando porque a gente era constrangido. Eu lembro um tempo atrás que nós visitamos uma família lá em Fortaleza, eles estavam nos contando que soube de uma família que a casa tinha pegado fogo e tinham perdido quase todas as coisas de dentro. Então essa família cristã reuniu e falou, olha, eles não têm onde dormir. Vamos dar os nossos colchões lá para eles? E a família, como a família amava muito o Senhor, queria poder ter uma oportunidade de falar de Jesus, eles decidiram e levaram os colchões para aquela família. Eles ficaram felizes e essa família cristã convidou aquela família que ainda não conhecia Jesus para vir fazer uma refeição. Até que, falou, vocês estão aí nesse desafio, vem que a gente vai cozinhar para vocês. E eles arrumaram uma mesa muito linda e a família, então, que estava sendo ali abençoada, foi para o jantar e eles estavam constrangidos na mesa e eles falaram, nunca ninguém preparou uma mesa tão bonita para a gente. Eram famílias simples, todas as famílias envolvidas, mas era uma mesa muito caprichada, com comida muito gostosa. E aí aquela família que estava sendo abençoada estava assim constrangida e falou, mas por que vocês estão fazendo isso por nós? Por que vocês estão fazendo isso para a gente? Vocês nem nos conhecem. Aí eles começaram a falar, porque o amor de Deus nos fez olhar para vocês dessa forma. É só Jesus que pode fazer isso. E eles pregando, mesmo no contexto deles terem falta. E a família, então, que tinha recebido os colchões, falaram, cadê o colchão onde vocês vão dormir? Eles falaram, no chão. Mas vocês vão comprar colchão para vocês? Eles disseram, a gente não tem dinheiro. E aquela família que tinha recebido os colchões ficaram tão constrangidas. Eles entregaram a vida para Cristo. Eles quiseram saber mais sobre aquele tipo de amor. Que quem é a família que decide dormir no chão para que a outra tenha colchão? É só alguém que conhece um tipo de amor, que conhece um lugar. Sabe que algumas pessoas que estão nadando no raso ainda não experimentaram. Sabe, às vezes a gente fala coisas que a gente aprendeu, como melhor coisa é dar do que receber. Mas se a gente não pratica, sabe, esse lugar do secreto, de comunhão com Deus, essas coisas não têm sentido. Porque a gente é cheio de tanta coisa que a gente quer só pra gente, sabe? A gente é egoísta, a nossa natureza é terrível. E quando a gente pratica esse lugar de comunhão, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Nós precisamos dessa transformação. E a nossa escolha de estar nesse lugar de comunhão e de conhecê-lo vai nos fazer mais parecidos com o nosso Deus. Vai poder, nós poderemos ser chamados assim como essa mulher de Deus e como tantos homens de Deus, como pessoas que a gente olha e vê algo muito distinto e diferente. Eu não sei, talvez vocês conheçam pessoas assim, que te desafiam assim de uma forma boa a mudar o seu estilo de vida. Sabe, testemunhos assim que são ambulantes, eles andam para nos constranger. Sabe? Eu lembro que uma vez a gente encontrou alguns amigos e estavam várias pessoas colocando assim, o que estavam pensando daquele momento, mas os aleluiados, os que praticam o secreto, eles têm sempre uma visão diferente. Eles conseguem sempre ver a partir dos olhos de Deus. Eu lembro de uma pastora, por exemplo, na Noruega, e eu tinha conversado com vários pastores assim, na Europa sobre a questão, como estava sendo para eles, essa questão deles terem tantos muçulmanos perto, como que era esse convívio, essa diferença de fé. E todos eles falavam assim, isso tem sido um desafio para a gente, é difícil. E eu fui conversar com uma mulher que ela cheira Jesus. Ela cheira esse lugar da presença de Deus. Ela é tão parecida com Jesus. E eu perguntei para ela, falei, pastora, o que você está achando disso? Ela, eu estou achando maravilhoso. Porque se a gente não vai até o Oriente Médio, o Oriente Médio vem até a gente. E aqui a gente pode apresentar Jesus para eles de uma forma muito mais tranquila. E eles podem voltar para suas casas, para suas famílias, carregando uma mensagem de transformação, de vida, de salvação. Como é gostoso a gente encontrar essas pessoas. Na nossa igreja nós temos uma irmã que é uma diaconisa na nossa casa e ela é uma nerd more. Pensa uma mulher
que trabalha na área de genética. Ela já foi para a Alemanha e já derrubou assim, algumas teorias na área de genética de alguns grandes nerds que escreveram. Eu nem sei falar direito o que ela faz, porque ela já explicou um monte de vezes. Eu só sei que ela é uma grande nerd que derrubou teorias na parte de genética na Alemanha. Ela é uma pessoa incrível. E ela já foi assaltada algumas vezes em Curitiba. E então, cada vez que ela vai contar, a gente fica tão empolgado para ouvir. Quando ela fala, fui assaltada, a gente fala, conta. Eu lembro que 2 assaltos que foram meio próximos acabaram a cena. Ela andando, ela é professora também em universidades nessa área. Ela sempre anda com uma mochila nas costas, com computador, livro, aquele kit de nerd, né? Que está sempre ali. Ela indo trabalhar, o assaltante apareceu, aí tentou levar as coisas dela, e ela é uma pessoa que cheira a presença de Deus. Começa a falar de Jesus para os bandidos sempre. E 2 vezes consecutivas, que eu lembro que a gente se divertiu até, a cena do final do assalto era todo mundo de joelho na calçada, orando e agradecendo. Tipo, uma vez eram 3 bandidos, uma vez eram 2, aceitando Jesus. Sabe? Agora, isso não é só para alguns, é porque algumas pessoas elas ousam entrar num lugar que outros não têm interesse. Agora, o quanto mais nós amamos Jesus, o quanto mais nós temos esse desejo por Ele, mais experiências, sabe, nós vamos ter desse tipo, assim, e que a gente possa ser essas pessoas que inspirem outras a quererem mais de Jesus. Porque quando eu ouço essas histórias, quando eu convivo com essas pessoas, eu fico, eu quero voar, eu também quero. Né? E eu sempre sou muito inspirada a entrar mais nesse lugar, a crescer na minha vida de oração. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar nessa noite é que nós exalamos da essência que nós carregamos. Ali no final do texto que nós lemos inicialmente, né, lá em Lucas 2, de 36 a 38, a Bíblia fala que a Ana ela estava sempre lá no templo, ela tinha 84 anos, de dia e de noite ela estava orando, e no final fala assim o texto. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que hora foi essa? Que hora que chegou? Simplesmente a hora que Jesus bebê é levado ao templo. Quem estava lá quando chega o Jesus bebê, levado ao templo para ser apresentado ao Senhor como primogênito? Ana estava lá. O alvo do seu amor, ela aguardava. A Bíblia fala que ela esperava a redenção de Jerusalém. Uma mulher que conhecia as Escrituras. Uma mulher que estava esperando a chegada do Messias. E ela lá no templo, sendo fiel, fazendo aquilo que ela tinha escolhido fazer, estar na presença de Deus. Ela simplesmente vê o menino Jesus chegando. A Bíblia fala também de um outro homem que também recebeu essa promessa de que veria Jesus, que é Simão. Também está ali em Lucas 2, se vocês quiserem ler depois, ali do 25 ao 35. Fala também dele que contemplou, que o Senhor falou que ele veria o Messias. Ele também pôde ter essa trombada ali no bebê Jesus, e os olhos verem. Mas, gente, olha que coisa mais especial. Aquilo que o coração dela ansiava, aquilo pelo qual ela orava, pela redenção de Jerusalém. Os olhos dela viram a promessa encarnada ali na frente dela. O bebê Jesus, ela reconheceu. E ela ficou tão empolgada com tudo aquilo. Por isso que a Bíblia fala, e chegando naquela hora, naquele momento, ela dava graças a Deus. E o que ela fez? Falava a respeito do menino para quem? Para todos. Para todos. Aquilo que enche o nosso coração, é aquilo que sai. As Escrituras também falam isso. A boca fala do que está cheio o coração. Esse texto está lá em Mateus 12, 34. Aquilo que seu coração está cheio, vai sair para fora. E não adianta, a gente é assim. Eu sou uma pessoa empolgada. Quando eu estou lendo um livro, meu marido vai ler junto, mesmo que ele não queira. Ele vai ouvir, vai ser audiobook. Porque eu estou lendo e falo, amor, você não acredita. Você acredita que, olha, está escrito isso? Eu vou falar, porque aquilo está enchendo o meu coração, é aquilo que eu estou empolgada. Quando eu descubro uma coisa, todo mundo que está perto, vai sempre ser, de alguma forma, aquilo vai transbordar. Porque aquilo que nos enche é aquilo que vai sair. Agora eu quero te perguntar, essa mulher, você imagina, ela estava tão maravilhada. Então ela fala, para todos ela falava, o menino Jesus, ele veio no templo, a promessa está encarnada, nós vamos ver. Imagina a empolgação dessa senhora. A Bíblia fala que ela falou para todo mundo, para todos ela falava. E eu queria também que a gente pudesse meditar, o que é que tem saído dos nossos lábios? O que é que tem sido aquilo que a gente fala? Quais são as coisas que nos empolgam? Tem gente preocupada com tanta coisa que não leva a lugar nenhum. Tem gente falando tantas coisas ruins. E é claro, se a gente ficar preso em notícia, é só tragédia. É difícil ver uma coisa boa para a gente falar de notícia. Se a gente for falar de política... Ops, não vamos falar de política. Aqui nesse país não dá. Então, assim, a gente também não vai ter muita coisa boa para falar. Agora, quando a gente senta numa mesa para falar de Bíblia...
Gente, como é gostoso quando a gente senta com pessoas que amam a Bíblia. E aí a gente gasta horas ali. E é um assunto que, sabe, promove saúde dentro da gente. Como é gostoso quando a gente senta para falar de sonhos no reino de Deus. Como é gostoso quando a gente senta com um casal de missionários, né, como a gente está aqui com um casal ali da Tailândia, para ouvir o que Deus tem feito em outros lugares. Como é bom quando a gente tem essa cultura de falar das coisas que são eternas. De coisas que nos acrescentam. Agora eu quero que você olhe para você. E veja o que é aquilo que tem empolgado o teu coração nesses dias. Eu confesso que eu sou uma dorameira. Tem mais alguém aqui que gosta de dorama? É nós. É. Vamos lá, né? E quando eu encontro dorameira, porque é uma coisa que eu gosto, a gente começa. Você já assistiu Pousando no Amor? Já assistiu? E a gente gosta disso. Mas acontece que às vezes a gente está gastando muito mais tempo. Né? E os homens aí tem... Quem aqui gosta de game? Levanta a mão. Olha aí, temos alguns também. E aí a gente vê assim, os jovens falando, tem uns jovens para cá. E a gente tem outros assuntos, futebol. Olha aí, tem os bikers. Quem aqui pedala? Bem pouco, né? Precisa melhorar. Olha, temos até um time bom. Quem corre às 5 da manhã aqui dessa igreja, que eu soube que tem uns doidos? Gente, como tem doido aqui correndo às 5 da manhã? Quem corre outro horário também? Quem vai correr amanhã na igreja, lá com a igreja? Olha só! Gente, vai estar sol, viu? Pelo menos na previsão, vai estar sol. 8 horas, 8 graus. Coragem, força e ousadia. E vai dando glória. Vai dando glória, que depois que começa, melhora. Dizem, não tenho muita prática, eu nunca corri com 8 graus, mas vai ser bom. Vai ser memorável. Pense na história. Vocês vão estar num momento muito especial. Saia na foto bonito. Se você vê um fotógrafo perto de você estiver andando, você faz... ou uma filmagem, só para ficar registrado ali que você participou. Né? Mas a questão é, o que é que tem nos enchido? O que você fala com seus amigos quando você se encontra? O que você fala numa roda? Quais são as coisas que saem do teu coração? A Bíblia fala, a boca fala o que está cheio o coração. Você é aquela pessoa que só tem preocupações para pôr para fora? Você é aquela pessoa que só tem as previsões pessimistas do futuro? O que é que está aí enchendo o teu coração? Você já sentou com aquelas pessoas que elas sabem tudo o que pode acontecer nos próximos 30 anos de tragédias, né? Todos os cálculos e riscos de coisas ruins que possam acontecer, e você que nem tinha ideia de tanta coisa ruim que podia acontecer, você sai chocado, assim, você fala, meu Deus, mas quem que falou tudo isso para esse cidadão? Da onde que saiu tudo isso? Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa entender que aquilo que entra vai sair. E eu quero encorajar você, né? Seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa que se enche das coisas de Deus. Pessoas para falar coisa ruim, está cheio por aí. Pessoas para levar as boas novas. Está crescendo a cada dia, em nome de Jesus, e nós somos um deles. Né? Que nós possamos levar essa mensagem de esperança. Quantos testemunhos eles acontecem, né, com uma pessoa andando num ônibus, porque um crente ousou abrir a boca e falar de Jesus para ele naquela situação, no seu dia a dia, porque a nossa vida, ela é vivida no nosso dia a dia. Às vezes você fica esperando um grande momento, de um grande ato de evangelismo coletivo para você poder falar de Jesus. Não é assim. A sua vida vai falar de Jesus, mesmo quando você está com a boca fechada, e quando você abrir, que você tenha oportunidades e use elas para proclamar aquilo que é eterno, aquilo que é mais importante, aquilo que vai acreditar, sabe, coisas para a sua eternidade. Né? Então, que a gente possa crescer nisso. Vocês recebem essa palavra nessa noite? Vocês aceitam esse desafio de recalcular a sua rota e de melhorar? Eu tenho certeza que vocês amam Jesus. Eu tenho certeza que vocês têm crescido em orar, crescido nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras. Eu tenho certeza que vocês têm crescido na revelação de quem Deus é para cada um de vocês. Mas eu quero falar, assim como o Baiano diz, tem espaço para melhorar. E como tem. Né? Então, seja intencional. A nossa vida espiritual, ela não é uma coisa diferente do que qualquer outro aspecto da nossa vida. A gente precisa organizar o nosso cotidiano, a nossa rotina, de forma que aquilo que é mais importante fique do lado de dentro. Não ache você que, sabe, é uma coisa que flui naturalmente. Não flui. Decida qual é o seu horário de buscar o Senhor. Sabe, separe, feche a tua porta, vai ali ter com Deus. Faça da leitura algo que é diário, a leitura bíblica. Pratique jejum, pratique oração. Todas as ferramentas que nós temos, espirituais, elas estão disponíveis para todos nós. Que a gente possa fazer bom uso delas. E que a gente possa ser aperfeiçoado, né? Que a gente possa ser a cada dia melhorado. Que a gente possa se parecer com Jesus. E que nós estejamos
prontos para o nosso encontro com Cristo. Eu creio que não está tão longe, e que nós possamos ser despertados, não só com medo de ficar, mas pelo prazer de estar com Ele. Amém? Queria convidar você a ficar em pé aí no seu lugar, queria que nós pudéssemos orar juntos. Hoje nós estamos fazendo uma dobradinha aqui, o meu marido já vem aqui na sequência, mas eu não queria deixar de orar com vocês. Eu sinto que o Espírito Santo, de uma forma muito amorosa, está tocando os nossos corações nessa noite. Eu não sei se você pode sentir, mas eu sinto como se fosse uma fome sendo semeada no nosso coração. E eu quero que você saia daqui com vontade de melhorar a sua busca. Vontade de crescer, no seu tempo com Ele. Com vontade de se dedicar de uma forma mais intensa. Eu quero que você saia daqui com o teu coração incendiado. De você ter um coração transbordante. De você ter um coração cheio de coisas boas para dispensar, para derramar na vida daqueles que estão perto de você. Que você possa ser um exemplo, não só para os seus filhos, para a sua família próxima, mas que você possa ser um exemplo e encorajamento para todos que convivem com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado porque teu Espírito Santo está aqui nesse momento. E eu peço que sobre o coração de cada homem, mulher, jovem, criança nesse lugar, adolescente, o Senhor possa colocar como realmente uma semente de fome por ti. Que haja, Senhor, esse anseio cada dia mais ardente de nós nos lançarmos aos teus pés e aprendermos de ti. Que nós possamos ser transformados no nosso dia a dia, cada dia mais parecidos contigo. Que nós possamos ser cheios da tua presença, cheio da tua vida, cheio da revelação de quem tu és, a ponto de que quando a nossa boca se abra, nós possamos encorajar outras pessoas, que nós possamos também liberar essa fome, essa sede, essa verdade, essas boas novas sobre a salvação, sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Eu abençoo cada pessoa aqui presente e declaro sobre eles um novo tempo, que aqueles que estão cansados, desanimados, possam sair daqui encorajados, que possam sair realmente com um anseio novo, para que gastar e dedicar os seus dias e o seu tempo na sua presença, Deus. Que nós possamos amar esse lugar de comunhão contigo, que nós possamos fazer desse momento de busca algo inegociável em todos os nossos dias, enquanto nós vivemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.